Olá, amigos e amigas. Meu nome é Guilherme Torres e hoje eu vou apresentar aqui uma aula completa sobre análise e solução de problemas. Então eu espero que ao final desse vídeo você vai conseguir entender sobre três coisas: o que são processos, e eu vou já te explicar por que processo é importante para discutir problemas, como analisar os problemas e eu vou apresentar uma ferramenta para a solução de problemas. Então eu quero abordar esses três tópicos e é isso que eu espero te entregar aqui até o final desse vídeo. Tá bom? Eu preparei aqui então um material que eu vou percorrer aqui por ele para a gente seguir nesse treinamento de análise e solução de problemas. Beleza? Então bora lá. Para discutir problemas, é, nós vamos seguir por esse caminho aqui. Ó. O primeiro é definir o que é processo. Depois nós vamos definir o que é problema e o que é causa. E existem várias ferramentas para a identificação de causa fundamental dos problemas. Eu vou apresentar uma aqui que é muito simples e é só um jeito de exemplificar como que se identifica uma causa e como que você chega na causa fundamental do problema. Então, é essa sequência aqui que eu vou seguir durante essa aula completa sobre análise e solução de problemas. Então, o primeiro passo aqui é definir o que é um processo. Deixa eu tirar minha cara aqui da frente. O que é um processo? Processo é um conjunto de causas que geram algum efeito. É isso, ponto final. É um conjunto de causas que geram algum efeito. E aí, deixa eu pegar a canetinha aqui que eu gosto de rabiscar aqui no quadro. É um conjunto. Outro jeito de entender também é que processo é um conjunto de entradas que geram algumas saídas. Tem umas entradas, acontece o processo e saídas acontecem, processadas nesse processo. E outra coisa que é importante entender é que todo processo tem itens de controle. Todo processo tem itens de controle. Mesmo que você não saiba, você vai saber agora como identificar esses itens de controle. E o que é um item de controle? Item de controle é um número que mede os resultados desse processo. Eu já vou te mostrar um exemplo assim ridículo de simples que você nunca mais vai esquecer o que é processo, o que é entrada, o que é saída, o que é item de controle. Então tá aqui ó, um desenhozinho. As entradas, pinga aqui para dentro do processo, as coisas acontecem aqui e tem saídas. E depois você tem que vir aqui e ver, e aí? Atingi meus resultados? Deu certo? Deu errado? Fui bem? Fui mal? E aí? Você tem que conseguir responder algumas coisas. Tá? Então, olha só esse exemplo que eu preparei aqui, ultra simples, para você entender o que é processo. Tá aqui suas entradas. Imagina um processo que é preparar uma vitamina. Quais são as entradas desse processo? As frutas, a água ou o leite, o liquidificador é uma entrada, a pessoa que vai executar, né, também é uma entrada, sem ela não tem vitamina. Então tá aqui suas entradas. Tudo que você precisa para fazer o seu processo. Imagina que, sabe aqueles programas de culinária que a gente vê, que o pessoal vai fazer uma receita e já está tudo assim bonitinho, organizado em cima da mesa, tudo em potinho, tudo na porção certa, as panelas já estão ali, sabe? Isso são as entradas. Imagina isso. Isso são as entradas. E eu já vou também transformar isso num exemplo real de uma indústria, né, para você entender o que eu estou falando. Então você pega as entradas, taca aqui no liquidificador. Brum, o processo é esse, é bater o liquidificador, é medir quantos ml tem que ter cada vitamina, é botar o liquidificador no copo, é botar a vitamina depois que sai no copo, depois lavar o liquidificador, sabe? Aqui tem o processo que você faz. E depois você tem as saídas. As saídas, nesse caso aqui, é um copo de vitamina. Pode até ser um copo de vitamina enfeitado, igual esse aí da foto. Simples assim, cara.
Você tem um monte de entrada. O processo que você faz, que é assim, o que você faz com essas entradas. Eu picar as frutas, colocar no liquidificador, colocar água, colocar o gelo, tampar o liquidificador, ligar o liquidificador na tomada, bater por 1 minuto, desligar o liquidificador, virar a vitamina dentro do copo, lavar o liquidificador, guardar, enfeitar o copo e entregar. Acabou. Esse é o processo. E qual foi a entrega que você fez? O copo de vitamina. Essa é a saída. Tá? E quais são os itens de controle? Por exemplo, que eu poderia ter para esse processo? Muito simples. Número de copos de vitamina. Eu quero saber quantos copos de vitamina eu fiz por dia, por hora. Aqui poderia até colocar um denominador por dia, ou por hora, ou por semana, ou por sei lá o que, por turno de trabalho, por alguma coisa. E eu poderia também ter um outro indicador, percentual de copos de vitamina dentro da especificação. Porque às vezes é o seguinte, eu coloquei até aqui uma como assim especificação, né? Coloquei um exemplo aqui, ó, quantidade correta. Porque assim, não é qualquer copo de vitamina. Não é um copinho de vitamina com isso aqui de vitamina. Também não é um copo de vitamina com 1 litro de vitamina. Não, é um copo de vitamina com 400 ml de vitamina, mais um canudo e mais um morango pendurado no canudo. Essa é a especificação correta. Eu consigo medir, eu posso querer medir quantos copos eu entreguei dentro dessa especificação. Eu posso medir, a cada copo que eu entregar, eu posso querer saber se eles têm 400 ml ou se eles têm 500 ml ou se tem menos. E eu posso medir, dos 10 copos que eu entreguei, 8 estavam corretos, 2 estavam errados. Então 80% dos meus copos de vitamina estão dentro da especificação. Tá certo? Então isso é um exemplo muito, muito, muito simples, mas que talvez ajude a ilustrar o que é uma entrada, o que é um processo, o que é uma saída e o que é um item de controle. Sem isso aqui, não dá para discutir problema. Não dá para discutir problema. Sem isso aqui, você corre o risco de estar discutindo problema da maneira errada, hein? E eu já vou mostrar por quê. É nesse desenho aqui, entre entradas, processos, saídas e item de controle, é aqui que os seus problemas estão e é aqui que as suas causas estão. Mas eu já vou te mostrar que as suas causas estão em um lugar específico desse slide e os seus problemas estão em um lugar específico desse slide. Seguindo aqui, trazendo um exemplo mais real aqui. Deixa eu tirar minha cara aqui da frente. Estou trazendo aqui um processo de uma indústria têxtil que tem um processo de corte. Corte é um processo, para quem não está familiarizado com a indústria têxtil. Para você fazer uma camiseta, por exemplo, em algum momento alguém pegou um rolo de tecido, esse tecido aqui da minha camiseta, por exemplo, em algum momento alguém pegou esse rolo de tecido, estendeu assim numa mesa bem grande, colocou por cima desse tecido um mapa de papel mesmo, como se fosse um quebra-cabeça, que são as peças. Então tinha lá desenhado nesse mapa uma manga, outra manga, uma gola, sabe? Todo esse recorte aqui estava lá em cima desse mapa. E alguém veio com uma máquina de cortar e foi cortando, seguindo as delimitações do mapa. E aí, ao final desse processo de corte, sai ali as peças cortadinhas, só falta alguém chegar e costurar esse braço nesse pedaço, nesse pedaço, nesse pedaço. E aí vai sair uma camiseta, tá? Então, rapidamente, assim, o que é um processo de corte? Então, quais são as entradas desse processo? Bom, primeiro, eu estou colocando aqui uma ordem de produção. Eu preciso ter uma ordem de produção. Imagina que eu estou lá numa fábrica, a fábrica está lá rodando o dia inteiro. A primeira coisa que o operador da máquina de corte pega para ver é a ordem de produção. O que eu tenho que cortar aqui? Depois ele pega o infesto. O infesto nada mais é do que isso que eu acabei de explicar. O tecido e o mapa. O mapa é o quebra-cabeça que ele vai ter que cortar. Então ele está ali na mão uma ordem de produção, ele está ali na mão a mesa de corte
com o tecido e com o mapa. Tem ele próprio, o próprio operador é uma entrada, porque sem ele não vai haver corte. E os equipamentos. Ele usa uma luva de malha de aço para proteger as mãos, ele usa a máquina de corte, ele usa um uniforme para proteger a roupa dele. Então, tem ali uns equipamentos. Beleza? Então, isso são as entradas. Aí tem o processo do corte, que tem lá todo o processo de como que faz o corte. Não é esse o foco aqui, mas saiba que existe um processo de corte. E tem as saídas. Então, estou colocando aqui... Basicamente, tem uma saída. Peças cortadas, de acordo com a ordem de produção. Então, eu preciso ter as peças cortadas. Depois que ele corta, as peças estão ali cortadinhas. Eu coloquei aqui uma outra saída, que são peças cortadas dentro do prazo. E aí, eu tenho os itens de controle. Quais poderiam ser os itens de controle nesse caso? Primeiro, o mais simples de todos, número de peças cortadas. Quantas peças eu consegui cortar? Eu poderia ter também quantas ordens de produção eu consegui executar. Eu poderia ter, sabe, qualquer quantidade que eu quiser, eu poderia medir aqui nesse caso. Coloquei um outro exemplo de indicador. Percentual de peças cortadas dentro do prazo. Porque assim, uma ordem de produção, quando ela chega, ela tem um prazo. Ela está dizendo lá, ó, essa ordem tem que ser executada até o dia tal. Porque você tem um prazo de entrega com o seu cliente. Então, você não pode cortar a ordem qualquer dia que você quiser. Então, tem um prazo. Eu quero saber se elas estão sendo cortadas dentro do prazo ou não. E eu posso saber também, eu posso querer medir quantas ordens de produção foram cortadas de acordo com a especificação, de acordo com o mapa. Pode ser que um cortador corte uma peça errada. Pode ser que um cortador deixe de cortar um pedaço e aí manda o conjunto de peças errado para a costura. Então, ele pode cortar fora da especificação. Então, isso são itens de controle. Tá bom? Então, olha só. Tem aqui minhas entradas, tenho aqui meu processo, tenho aqui minhas saídas e tenho aqui meus itens de controle. 4 coisas, nem lembra disso. Entradas, processos, saídas, itens de controle. 4 coisas. Isso é fundamental que você entenda isso para você conseguir entender o que é um problema. Nós vamos chegar lá. Tenha paciência aí. Vou fazer aqui mais um exemplo. Facção é o processo de costurar a roupa. A parte da costura da roupa. Então, imagina que tem lá uma máquina de costura e tem uma pessoa, uma costureira ou um alfaiate que vai fazer a roupa. O que ele precisa para costurar? São as entradas. Vou fazer mais um exemplo para ficar mais claro possível aqui para você. Ele precisa das peças cortadas, as peças que o cortador acabou de cortar. A costureira vai precisar dos aviamentos. Aviamentos é botão, zíper, elástico, esse tipo de coisa se chama aviamentos. Então, nessa camisa aqui que eu estou usando, ela tem botão. Botão faz parte de aviamentos. Precisa da peça piloto. Peça piloto é uma peça pronta para mostrar para quem vai fazer a costura o seguinte, olha só, essas peças aí que você vai costurar tem que ficar exatamente assim, tá bom? Ah, tá bom. Você precisa de uma ficha técnica. Ficha técnica é dizendo o seguinte, como exatamente que a peça tem que ser costurada detalhe por detalhe. Para depois que o negócio estiver costurado, vai estar lá todo torto. E isso é a falta que a ficha técnica faz. A ficha técnica diz quantos centímetros entra aqui, quantos centímetros entra ali, qual que é a altura de um negócio, qual que é a altura do outro. Então é isso. Eu preciso também do equipamento, né, da máquina de costura, de uma tesoura, de fita métrica. Eu preciso de alguns equipamentos e eu preciso da costureira em si, ou do alfaiate que vai costurar isso daqui. Então eles vão lá, fazem o processo da facção, que é a costura, é uma outra palavra para facção. E tem as peças. Aí as saídas são as peças costuradas, conforme a ficha e conforme a piloto e dentro do prazo. Então essas são as principais saídas. Poderia ter outras, tá? Eu só estou dando exemplos aqui. Mas no fundo, a principal saída aqui é a seguinte.
peças costuradas de acordo com a ficha técnica. E eu posso ter itens de controle, eu preciso de ter itens de controle nesse processo. De novo, muito simples. Quantas peças foram costuradas nessa máquina aqui de costura? Ou com esse operador aqui de máquina de costura? Qual o percentual de peças que foram costuradas dentro do prazo? Porque, de novo, estamos numa indústria, estamos numa fábrica, as coisas têm prazo para acontecer. Então, eu quero saber se as peças foram costuradas dentro do prazo. Eu também quero saber se as peças foram costuradas de acordo com a ficha técnica, de acordo com a especificação dela. Os produtos numa fábrica, eles têm especificação e eles precisam ser produzidos dentro da especificação. E eu, como gestor, controlador daquele processo, eu quero saber se as entregas estão sendo feitas dentro da ficha técnica, dentro do padrão técnico. Tá bom? Então eu espero que aqui já esteja claro. Se não ficou claro, você volta e assiste esses exemplos de novo, que eu acho que vai te ajudar a entender. Entradas, processos, saídas e itens de controle. Beleza? Então, é isso. Concluímos a primeira etapa. O que é um processo? Check. Vamos para a segunda agora. Definir o que é um problema e o que é uma causa. Agora que o negócio vai ficar bom. Primeiro de tudo, o que é um problema? Simples. Simples resposta. Problema é um resultado indesejável de um processo. Ponto. Problema é um resultado indesejável de um processo. Agora olha aqui, olha o detalhe. Problema é um item de controle com o qual não estamos satisfeitos. Os problemas estão no item de controle, não estão nas entradas, nem nos processos, nem nas saídas. Então, de novo, é um item de controle com o qual não estamos satisfeitos. Item de controle. Estou botando aqui várias vezes para você não esquecer. Problema é item de controle. Problema não está nas entradas, não está nos processos e não está nas saídas. E o que é isso, não estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos com alguma coisa que está maior ou menor do que eu gostaria. Então, se eu tenho lá um item de controle, que é número de copos de vitamina, e eu espero que eu vou fazer 50 copos por dia, e eu estou fazendo só 15, isso está menor do que o que eu gostaria. E copos de controle Copos de vitamina é um item de controle. Então, é um item de controle que está menor do que o que eu gostaria. Isso se chama problema. Tá bom? Então, problema é um item de controle com o qual não estamos satisfeitos. Anota isso aí no post-it, cola aí no seu caderno para você nunca mais esquecer. Vamos aos exemplos de novo. Os problemas estão aqui, então, ó, nos meus itens de controle. Os meus itens de controle é onde estão meus problemas. E as causas dos meus problemas estão aqui. Ah, tá, mas e daí? Cara, e daí que quando você falar de problema, você tem que estar falando de itens de controle. Eu já vou dar mais exemplos para deixar claro, mas você não pode falar que assim, tô com um problema muito grande que é meu fornecedor de banana, ele só está me entregando banana estragada. Isso não é problema. Isso é a causa de algum problema que está gerando aqui nos seus itens de controle. Qual problema poderia ser? Copos de vitamina fora da especificação. Porque você com certeza tem uma especificação para o seu copo de vitamina em relação ao gosto dele, né? Ninguém quer tomar um copo de vitamina que está com gosto ruim, gosto de banana estragada. Então, a banana estragada é a causa do seu problema, que é copos de vitamina fora da especificação. Não é o seu problema a banana estragada. Você poderia falar também, cara, falar assim, nossa, eu tô com um problemão aqui, ó, não consigo achar nenhum liquidificador que presta. Meu liquidificador queima a cada 2 dias de trabalho. Eu tenho que mandar para consertar ou eu tenho que
comprar novos liquidificadores. Olha o problemão que eu tenho. Isso não é um problema. Liquidificador ruim, vagabundo, fraco, isso não é um problema. Isso é a causa de um problema. E qual é o problema que isso vai estar te gerando? Provavelmente você vai estar com problemas aqui, ó, no número de copos de vitamina que você está produzindo. Porque se do nada você está lá, você tem a expectativa de produzir 50 copos de vitamina e do nada seu liquidificador quebra e você demora 3 horas para consertar ou você demora 5 horas para conseguir ir em algum lugar, comprar um liquidificador novo e voltar. Cara, você perdeu meio dia de trabalho. Então, qual que é o problema que você vai estar enfrentando? Baixo número de copos de vitamina produzidos por dia. E qual que é a causa do seu problema? Liquidificador ruim, má qualidade de equipamento, alguma coisa assim. Percebe como que a gente fala problema errado? A gente tem uma... Mas não é de maldade, não. É sem saber mesmo. Por isso que essa aula aqui é importante. Porque às vezes o cara vai achar que ele precisa comprar, que ele vai atacar alguma coisa que nem é o problema dele, sabe? Ou às vezes ele nem sabe qual é o problema que está gerando, na verdade. Quando o cara fala assim, puta, um problemão que eu tô lá, minhas bananas só vem estragado. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, e aí, isso está te impactando onde? Aí ele vai ter que falar alguma coisa, mas esse não é o problema. Isso está gerando um problema. Beleza? Vamos aqui, ó. O que é um problema? Baixo número de copos de vitamina. Isso é um problema, tá vendo? Baixo. É assim que a gente escreve problema. Problema ou é baixo ou é alto. É alguma coisa fora do que eu estava esperando. Outro problema. Baixo percentual de copos de vitamina dentro da especificação. Vamos aqui mais. Vamos lá naquele exemplo do cortador. As causas estão aqui. As causas estão aqui. Meus problemas estão aqui. Então, de novo, eu posso falar assim. Nossa, eu tô com um problemão aqui, ó. Toda hora que eu pego os operadores de corte estão me chamando, porque quando eles pegam o mapa tá errado. Pô, toda hora vem mapa errado, que problema grande que eu tenho. Isso não é problema, isso está te causando um problema, isso é a causa do seu problema. Então é aqui que você vai ter que atacar para resolver o seu problema. E você precisa identificar qual é o problema que isso está te gerando. Cara, se o mapa está errado, provavelmente você vai cortar peças fora da especificação. Nem está aqui esse indicador, mas poderia ter aqui um percentual de peças na especificação. E provavelmente você vai diminuir o número de peças que você corta por dia. Porque imagina, eu sou lá um operador e eu estou cortando. De repente eu paro porque eu vi um erro no mapa. Tem que chamar o supervisor, aí analisa, vê o que faz. E nisso eu fiquei ali meia hora parado, 1 hora parado. Então mapas errados estão causando um problema. Ou vários problemas. Mas eles não são o seu problema em si, entendeu? É isso que vocês precisam entender. Porque na hora de resolver os problemas, nós precisamos saber o que está causando os problemas. E aí nós vamos atacar nas causas dos problemas. Beleza? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Aqui, ó. Alto número de peças cortadas. Isso poderia ser um problema? Poderia. Porque é fora da especificação. Não adianta eu acelerar uma fase da produção se a próxima fase não consegue absorver aquilo. Então, se eu planejei para receber 100 peças cortadas por dia, são 100 peças cortadas por dia que eu quero receber. Eu não quero receber 200. O que eu vou fazer com 200? Eu não tenho nem lugar para colocar. Eu não tenho nem gente para processar essas 200 peças. Então, isso é um problema. Baixo percentual de peças cortadas dentro do prazo. Problema. Baixo percentual de peças cortadas de acordo com a OP. Problema. Tá vendo? Problema, você tem que pensar nessa palavrinha, nessas duas aqui, ó. Ou é baixo ou é alto. Sabe? Ou é baixo ou é alto. Tá fora do que você estava esperando. É um resultado indesejável. E um resultado indesejável é um resultado
fora do que você estava esperando. Ou está mais alto ou está mais baixo. É isso. Isso é um problema. Então, toda vez que você for formular um problema, você tem que tentar encaixar uma dessas duas palavras no meio da frase. No meio não, no começo da frase. E se você não conseguir, você provavelmente não está falando um problema, você está falando alguma causa. Imagina que o cara das bananas queira transformar isso num problema. Ah, tô com um problemão aqui, minhas bananas vêm estragadas. Aí ele vai querer falar alto número de bananas estragadas. Mas isso não é item de controle, entendeu? Ele está usando alto ou baixo num negócio que não é item de controle. Você tem que usar alto ou baixo dentro de um item de controle. Ó, isso aqui é tudo item de controle. Eu copiei e colei lá o texto que estava lá nos itens de controle dos slides anteriores. Tá? Então isso é problema. Mais um exemplo, para ficar mais claro ainda. E agora eu vou fazer um exemplo diferente. Ó, o problemão que eu estou enfrentando aqui é o seguinte. Depois que a costureira costura, eu estou vendo que as peças estão costuradas errado. Beleza, peças mal costuradas. Isso de fato é um problema. Eu estou com baixo percentual de peças costuradas, de acordo com a piloto. Porque quando eu pego a peça para conferir, eu vejo que a peça está costurada errada, ela está torta. Aí eu vou ver se foi um problema nas entradas e descubro que não foi um problema nas entradas. Ela recebeu tudo que ela precisava. A causa do meu problema pode estar aqui também, ó, no meu processo, no jeito que ela costura. Às vezes ela está costurando errado. Às vezes ela não está entendendo a ordem de produção. Às vezes ela está costurando e ela está cansada. Ela costura como um segundo trabalho, então ela costura só de noite, depois das 11 da noite. Às vezes ela tem má iluminação lá no local de trabalho dela, não está conseguindo ver direito. Então, as causas do problema podem estar aqui no processo também, tá? Pode ser um processo mal feito, um processo mal executado, um processo que as pessoas não entendem, um processo difícil de entendimento, um processo que não está claro, tá? Então, só para dar mais um exemplo, que as causas do seu problema podem estar aqui também, tá? Os últimos exemplos que eu dei estavam aqui, mas as causas também podem estar aqui. Então, mais uma vez, baixo número de peças costuradas, problema. Baixo percentual de peças costuradas dentro do prazo, problema. Baixo percentual de peças costuradas de acordo com a ficha técnica, também um problema. Então, o item de controle, ele não pode nem ser alto, nem baixo. Ele tem que ser dentro do que a gente estava esperando. Está até escrito errado aqui, ó. Não pode ser nem alto, nem alto. É nem alto e nem baixo. Ele tem que ser dentro do esperado, dentro da ficha técnica, dentro do padrão de qualidade, dentro da expectativa. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos fazer um exercício aqui. E aí, tenta parar esse vídeo e responder aqui para esses 9 itens aqui, se isso aqui é um problema ou se isso aqui é uma causa, tá? Tenta responder isso aí. Então, pausa aí e tenta fazer, que eu vou fazer aqui agora também, ó. Máquina de corte com defeito. Máquina de corte com defeito é problema ou é causa? É uma causa. Máquina de corte é uma entrada do meu processo. Ele não é item de controle. Se não é item de controle, não é problema, é causa. Pedido digitado errado. Imagina que um vendedor fez um pedido, fez uma venda e digitou alguma informação errada. Isso é causa ou é problema? Isso é causa, porque pedido digitado não é item de controle. O item de controle é o número de vendas, número de pedidos liberados, percentual de pedidos liberados corretamente, alguma coisa assim. Baixa aderência à programação da ordem de produção. Ó, aqui já tem uma dica. Isso é problema ou causa? Isso aqui é um problema. Tem 2 jeitos de ver aqui. Primeiro, a dica aqui
a palavrinha baixa, ela apareceu aqui, tá vendo? Baixa aderência à programação. Então você já tem um cheiro de que é um problema. E percentual de aderência à programação é um item de controle do processo programar ordens de produção. Eu quero saber se a minha programação foi dentro do prazo. Percentual de ordens de produção dentro do prazo. Isso é um item de controle. Então tá aqui, ó, um problema. Por quê? Porque é um item de controle que está dando um resultado indesejado. Ah, olha aqui, ó. O mapa usou a referência errada. Mapa é aquela história que eu contei para vocês do cortador lá, que é o quebra-cabeça da peça, e a referência é o código de cada peça. Então o cara era para ter feito um mapa de uma camisa, ele fez um mapa de uma saia. Então ele usou uma referência errada. Isso é causa ou é um problema? Isso é uma causa. Isso vai te causar um problema nos seus itens de controle do processo de corte. O corte, botei a resposta antes de ler a pergunta. Corte não separou a parte do bordado. Isso é uma causa. Quando vai cortar as peças, se tiver algum bordado, tem que pegar a parte que vai bordar e entregar para uma pessoa específica. Isso é uma causa. Alto número de peças com má qualidade depois que volta da costura. Esse exemplo eu dei lá atrás. Isso é um problema, porque aqui ó, tem a palavra alto e número de peças com má qualidade, isso é um item de controle. Mapa com impressão ruim, isso é uma causa, porque impressão ruim não é item de controle. Falta de informação sobre o bordado. Eu estou dando todos os exemplos aqui de indústria têxtil, tá? Então imagina uma fábrica que produz camisas, que borda as camisas e tal. Falta de informação sobre o bordado. Quando chega lá na fase do bordado, a pessoa que tem que bordar não sabe o que tem que fazer. Isso aqui é uma causa, porque isso vai atrasar o processo dela, isso vai gerar um problema no item de controle dela. Baixo número de peças cortadas de acordo com o mapa. De novo, está aqui a dica, ó, baixo. E isso aqui é um item de controle. Então, é um problema. Beleza, turma? Repare a forma como o problema é escrito. É baixo ou é alto, mais o nome de um indicador. Repara sempre nisso, tá? Isso é a dica para saber se é um problema ou se é uma causa. Então, concluímos aqui a parte de identificar causas e identificar problemas. Agora vamos aqui, ó, ferramentas para identificação de causa raiz. Então, nesse momento aqui da aula, vocês já sabem o que é processo, o que são entradas, saídas e itens de controle, e você já sabe que todos os seus problemas estão relacionados no seu item de controle e todas as suas causas estão relacionadas nas suas entradas e nos seus processos. Olha que beleza, você já sabe então como analisar um problema, como pegar um problema. Você tem que ter uma visão do que é o processo e você tem que conseguir identificar onde está o problema ali nos seus itens de controle. E as causas vão estar na parte de cima daquele desenho, nas suas entradas e no seu processo. Última etapa aqui para a gente finalizar, ferramentas para identificação de causa raiz. Então vamos lá. A gente precisa identificar as causas dos problemas para conseguir resolver os problemas. Então é o seguinte, tudo bem, assim, queimou o liquidificador. É óbvio que você tem que tentar resolver isso o mais rápido possível para o seu processo voltar o mais rápido possível para nenhum cliente ser afetado. O foco é a qualidade para o cliente. É óbvio isso. Isso não vai deixar de existir. É isso mesmo. Isso é uma função de supervisor. Isso é uma função daquela pessoa que está ali, ó, para resolver os problemas o mais rápido possível, para fazer a roda girar o mais rápido possível. Mas em algum momento, alguém tem que parar para analisar os problemas que estão acontecendo e tentar identificar a causa raiz desses problemas, para resolver isso de uma forma definitiva. Porque senão, o liquidificador vai ficar queimando, você vai ficar trocando e ele queima de novo e você troca de novo. Porra, alguém tem que parar para descobrir qual é a causa desse problema. Às vezes você está com um problema de fiação elétrica lá. Você pode comprar o liquidificador mais top do mercado que você vai botar na tomada, daqui 1 hora ele vai queimar de novo.
Então, alguém tem que parar para resolver de forma definitiva esse problema. Então, tá aqui, ó. Isso está muito ligado com a série de vídeos da leitura comentada do gerenciamento da rotina do trabalho. Só resolvemos os problemas de forma definitiva usando um método. Resolver problema de forma definitiva é uma prática, é uma coisa diária, é um exercício, é um estilo de trabalho. O método que eu trago aqui nesse canal é o método do PDCA. É o método que está lá no gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia do professor Vicente Falcone. Tem uma série de vídeos aqui só falando sobre esse método. E a análise de causa dos problemas? Existem várias ferramentas para você analisar qual é a causa fundamental dos seus problemas. Então, tem a análise de Pareto, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas depois a gente pode falar sobre isso. Tem espinha de peixe, tem os 5 porquês e etc. Tem várias ferramentas, tem várias. Para você analisar problema, tem várias ferramentas. Eu só vou fazer um pequeno exemplo aqui, que é da ferramenta simples, porém poderosa, que chama 5 porquês. A ferramenta dos 5 porquês, ela consiste em perguntar porquê várias vezes. Então, é simples. Primeiro é o seguinte, qual é o problema? E o segundo passo é perguntar por quê várias vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Olha só. E nem sempre você chega em 5 porquês, tá? Às vezes não é preciso. Olha só. Um problema aqui. Problema de descrição de material errado. Olha só. Imagina que eu estou trabalhando lá na fábrica, uma fábrica de camisas, de uma indústria têxtil, e eu peguei uma ordem de produção e estava lá falando o seguinte, essa ordem de produção vai ser cortada no material X, sei lá, um jeans, imagina, vai ser cortado no jeans. Só que na verdade não era para ser cortado no jeans, porque aquela roupa ali não se faz no jeans. E aí o cara que pega essa ordem de produção fala assim, pô, tem um erro aqui, essa peça não se faz no jeans, então tá errado. Então a descrição do material que era para ser cortado estava errada. Então esse é o problema, a descrição de material errada. Qual seria a ação emergencial aqui? A ação emergencial é o seguinte, cara, corrige a descrição do material, pede lá para a pessoa do cadastro de material corrigir e pronto, acabou. Isso é ação emergencial. Troca o tecido, pega o tecido correto e vamos embora, bola para frente. Não fica parado não, vamos embora. Mas em algum momento a gente tem que parar para resolver o seguinte, cara, por que está acontecendo tantos casos de descrição de material errado? Então é o seguinte, você pega lá o problema, que é a descrição de material errado, e vem falando assim, por que a descrição do material está errada? Ah, porque o tecido foi trocado e não foi ajustado no sistema. O tecido foi trocado e não foi ajustado no sistema? Não. Aí você pega essa última parte e coloca mais um porquê. Matriz é o nome do sistema, tá, gente? Por que o ajuste não foi feito lá no sistema? Bom, porque o time que é responsável por esse cadastro estava com uma nova integrante e ela não foi treinada que ela tinha que fazer atualização de cadastro no sistema. Ah, não? Não. Aí mais um porquê. Por que a nova integrante não foi treinada? Porque não tem treinamento para os novos integrantes da área do estilo. O estilo é a área que faz cadastro de material. Ah, não tem treinamento? Cara, então acho que aqui já tem uma causa fundamental. Pô, se não existe treinamento, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um treinamento para os novos integrantes dessa área e vamos explicar para eles a importância das informações corretas no sistema. A gente cria esse treinamento, no treinamento a gente mostra exatamente como que corrige as descrições de material e pronto, vamos viver feliz. Isso é um 5 porquês que nem chegou no quinto, por quê? Porque não precisou, mas está aqui. Você já chegou numa solução muito melhor
do que essa solução emergencial aqui, ó, que é pegar, trocar o tecido e seguir para frente. Você vai fazer isso, né? Você vai trocar o tecido e vai seguir em frente, porque a fábrica não pode ficar parada porque você resolveu fazer um 5 porquês. A fábrica não vai ficar parada por causa disso. Não. Deixa a fábrica continuar trabalhando, mas você, em algum momento, você gerente, você supervisor, você precisa parar para fazer essa análise. E essa solução aqui de criar um treinamento lá para o pessoal que faz cadastro de material é muito melhor do que só ficar trocando tecido ali na ação emergencial. Isso é pensar em solução melhor de problemas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, mais um exemplo. Você mandou uma peça lá para a facção, para a costureira, e a costura entregou uma peça costurada errado. Qual seria a ação emergencial aqui? Você que é a fase da qualidade, recebeu uma peça, está ali conferindo e viu que ela está errada. Cara, a ação emergencial é a seguinte: desmancha a peça e faz de novo. Pronto, segue o barco. Beleza. Mas vamos fazer uma análise mais profunda usando os 5 porquês. Por que a costureira entregou a peça com a costura errada? Bom, porque a peça piloto não bate com o desenho da referência. Vou fazer mais uma explicação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A costureira está olhando uma peça piloto prontinha ali na mão dela, pendurada num cabide, e está olhando para um desenho que está na ficha técnica. Esse desenho não é igual à peça piloto. O que a costureira fez? Ela resolveu por ela mesma que ela ia costurar igualzinho à peça piloto, que é a peça que está pronta ali, pendurada num cabide na mão dela. E assim ela fez. Ah, então tá. A piloto não bate com o desenho da referência? Não. Por que a piloto não bate com o desenho da referência? Porque o desenho da referência foi atualizado lá no sistema, mas não fizeram a peça piloto. Olha só, a costureira decidiu fazer pela peça piloto, mas a peça piloto era a peça que estava desatualizada. O desenho que estava na ordem de produção estava certo. Então, continua no próximo porquê. Bom, por que a peça piloto não foi refeita? Ah, porque o time atualizou o desenho, mas não gerou uma ordem de produção para produzir uma nova piloto. Pô, como assim? Por que o time do estilo não gerou uma nova ordem de produção para produzir uma nova piloto, uma piloto correta, atualizada? Porque não existe um procedimento para atualização das pilotos depois que elas estão prontas. Então, nesse caso aqui, depois que uma piloto ficou pronta, acabou, morreu a história. Ninguém nunca mais volta ali para saber se ela foi atualizada ou não. Então, vamos fazer aqui uma solução. Vamos criar um procedimento para garantir que as pilotos sempre estejam batendo de acordo com o desenho do sistema. Isso é uma solução muito melhor do que refazer a peça toda hora que aparecer uma costura errada. Muito melhor, muito melhor. E aí tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Numa rodada dessa de 5 porquês, você não vai fazer isso sozinho, tá? Você, gerente, você, supervisor, chama algumas pessoas para te ajudar. Chama as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, aqui no processo de costura, eu chamaria uma costureira, eu chamaria uma pessoa do cadastro de material, eu chamaria uma pessoa responsável pelas peças piloto, para me ajudar a pensar nessas respostas. Tá? Então, você não faça isso sozinho. Chame pessoas que fazem sentido para esse problema, para te ajudarem aqui a resolver e a responder esses 5 porquês. E aí, só para finalizar, estou trazendo aqui top 3 respostas inaceitáveis em uma análise de 5 porquês. Inaceitáveis. Resposta em terceiro lugar. Qual é a resposta inaceitável? Não sei. Cara, não sei é tipo assim, nossa senhora. Não sei não é resposta nos 5 porquês, tá? Você muda, se você joga uma pergunta dessa aqui, ó. Ah, por que a peça piloto não foi refeita? E todo mundo que está na sala fala assim, não sei.
Cara, muda a pergunta, pensa em fazer ela de outra forma, vai por outro lado, tenta revisar a história, enfim. Mas não sei não dá, tá? Não sei não é resposta de 5 porquês. Como é que você vai botar uma solução para isso aqui? Não sei. Então, não sei não é resposta. No top número 2, a carinha aqui da mulher para quem responde não sei. A carinha de bunda dela para quem responde não sei. Top número 2, porque o fulano não veio trabalhar. Isso também não é resposta, pelo amor de Deus, isso não é resposta para análise de 5 porquês. Ah, por que o cadastro não foi atualizado? Ah, porque a pessoa do cadastro faltou 2 dias seguidos e aí ninguém mais atualizou. Cara, isso não é resposta, tá? Tem que pensar numa resposta melhor. Isso aqui você tem que investigar mais, tem que perguntar mais, porque isso daqui é uma resposta muito ruim. Muito ruim. Pergunta de novo, pergunta de uma outra forma, tenta é, olhar esse problema de um outro ângulo, pede para alguém fazer uma outra pergunta, porque responder que a coisa deu errado porque o fulano faltou, isso daí não rola. E a top número 1, a mais inaceitável de todas, é falar assim, porque o fulano errou. Por que que a... Gente, por que a peça veio costurada errado? Porque a costureira costurou errado. Cara, essa é a pior resposta de todas. Isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada você a resolver seu problema. Você tem que pensar em outras respostas. As pessoas erram mesmo. As pessoas erram mesmo. E você nunca vai achar uma solução para zerar erros humanos. Nunca. As pessoas erram. Você pode criar procedimentos, pode criar tarefas à prova de erro, mas assim, erro zero não existe. E botar a culpa nos outros não é solução de problema. Você tem que pensar em procedimentos, tem que pensar nos seus processos, tem que pensar nos seus itens de controle, você tem que pensar em ambiente de trabalho, você tem que pensar em tudo isso, mas falar que o fulano errou, isso não é... Pode até ter sido mesmo. Não estou dizendo que essa resposta está errada. Essa só é uma resposta ruim para uma análise de solução de problema. Você está buscando a solução do seu problema. Você já sabe que o cara errou, você quer saber assim, como que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Eu sei que esse cenário de erro que não acontece mais é meio teórico, mas vale a pena pensar nele, porque pensar num cenário mais difícil te ajuda a pensar em boas soluções. Tá? Então essas aí, ó, respostas inaceitáveis. Toda vez que você estiver fazendo uma análise de 5 porquês e alguém falar alguma coisa dessas, então lembra dessa senhora aqui com essa cara de bunda aqui que ela vai fazer para quem der uma resposta dessa. Beleza? Desculpa o palavrão. E é isso, turma. Essa é a aula que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que nós completamos bem aqui o conteúdo. Sabendo desses 3 tópicos, eu acho que vocês vão estar bem na parte de análise e solução de problemas. Saber o que é um processo, que ele tem os 4 componentes, que são entrada, saídas, o processo em si e os itens de controle. Saber o que é um problema, saber que os problemas estão no item de controle e as causas estão nas suas entradas e nos seus processos. E saber que existem ferramentas para te ajudar a investigar a fundo quais são as causas que estão gerando aquele problema. A sua missão, no fim das contas, é eliminar de vez aquele problema. Beleza, turma? Então, obrigado. Espero que vocês aproveitem aí esse material. Um abraço.